Bom dia, primeiro ano. Então, galera, hoje nós vamos falar aí sobre clima no Brasil, né? Introduzir aí sobre o assunto clima. Especialmente nessa época que nós começamos a ver o clima, né? A ver o tempo mudar, porque o clima ele é uma noção mais abrangente. Tipo, o clima de um país ele não vai mudar porque mudou a estação do ano. Ele é a soma de todos os tipos de tempo. Só que como a estação muda, as condições atmosféricas também mudam. Tipo, agora no inverno a atmosfera fica menos aquecida, o que na prática é ter menos calor, né? Nós temos o frio. O frio, na verdade, é ausência de calor. Vocês já devem ter ouvido esse papo anteriormente. Mas nessa época nós temos uma temperatura mais amena. E aí vamos falar sobre o caso do Brasil. Lembra que lá no ensino fundamental vocês viram, né, quando a tia lá da quarta série falou, as quatro, até antes, né? Acho que na primeira série, que atualmente é o segundo ano, que fala, olha, as estações do ano são outono, verão, inverno, primavera. As quatro estações do ano. Só que na prática, aqui no Brasil, nós temos duas estações, que é uma estação mais quente e uma estação mais amena, que em alguns anos faz um frio mais ou menos rigoroso. É uma mentira também falar que não, porque o frio não existe no Brasil. Não é um fato. Em algumas regiões faz sim frio, aqui no Rio faz sim frio em alguns anos. Eita, o celular escorregou aqui. Faz sim frio em alguns anos. Mas claro, não é um frio tipo frio. Vamos ver, um frio europeu, não é o frio americano que se jogam bolinhas de neve. Não, né? É uma coisa muito mais amena, muito mais controlada. E aí a posição geográfica do nosso território, as latitudes, definem um pouco isso aí. Por exemplo, o Brasil ele tem 93% do território localizado na zona tropical. E outros 7% aí acima, tanto abaixo do Trópico de Capricórnio, quanto acima da linha do Equador aí. Ou melhor, acima da linha do Equador. Abaixo do Trópico de Capricórnio, que é justamente aquela região do sul. Ali, Rio Grande do Sul, onde a temperatura é mais amena, Rio Parará, Santa Catarina, são as regiões de clima mais ameno, que poderíamos chamar de temperado, até podemos, só que não é na mesma intensidade que, por exemplo, vocês veem lá na Europa. Vocês podem marcar isso aqui logo na página 9, né? Unidade G9, semana passada vocês fizeram os exercíciozinhos aí de revisão, e hoje, unidade G9. E aí, falando das massas de ar. No Brasil nós temos 5 massas de ar. As massas de ar, elas levam consigo características das regiões onde elas se originam. Então, por exemplo, uma massa de ar no Polo Sul, né, lá na Antártida, é a massa de ar polar. Então ela traz consigo muito frio e umidade, que é uma característica daquela região. E aqui nós falamos sobre os fatores dinâmicos, né? Isso já na página 10, valeu, galera? Além da importância dos fatores climáticos estáticos, latitude e altitude, ou seja, são fatores que estão presentes em qualquer ambiente, né? Deve-se destacar também a atuação dos fatores climáticos sobre os climas encontrados no território brasileiro, as massas de ar. As grandes massas de ar agem frequentemente sobre o Brasil. Seu deslocamento ocorre por causa das diferenças de pressão atmosférica entre dois pontos. A pressão atmosférica, ela é o peso do ar sobre nossas cabeças. Então, por exemplo, todo o peso que a atmosfera exerce sobre a superfície está sobre nós. Essa é a pressão atmosférica. Aqui vocês têm um esquema das massas de ar no território brasileiro. Aqui é a massa de ar equatorial atlântica. Aqui é a tropical atlântica, que influencia muito o nosso estado do Rio. Aqui é a tropical continental, que é uma massa de ar bem seca. Aqui é a equatorial continental. Essa aqui não atinge tão diretamente. Nós temos aí a influência de 5 massas de ar principais. Essa é a equatorial polar.
né? E aqui é a polar atlântica. Essa sim tem uma característica enorme sobre o Brasil. É onde se originam as frentes frias que vocês tanto vão ouvir falar nessa época agora. Aqui, nas páginas seguintes, nós temos as características, é um pouco do que eu falei sobre as massas de ar, né? Massa equatorial atlântica, quente e úmida. Sua atuação é limitada, restringindo-se ao litoral das regiões norte e nordeste, pois é formada pelos ventos alísios do nordeste, ventos oriundos das zonas de altas pressões subtropicais do hemisfério norte. A massa equatorial, ela é marcada por uma grande quantidade de chuvas. Essa região que ela atua, tanto ela quanto a massa equatorial continental, que também é quente e úmida, caracteriza-se por, assim, por exemplo, Pará, por exemplo, no Amazonas chove todo dia naquela região, por causa da absorção de umidade pela atmosfera. Toda aquela temperatura mais alta faz com que haja um grande índice de precipitação. A umidade relativa do ar é sempre alta e sempre a chuva. Então, uma tônica. Além do, claro, a temperatura ali, por ser, né, na zona equatorial, não tem grandes variações. Então, por exemplo, está em junho e está em dezembro, não é uma diferença tão grande. Às vezes a gente acha que aqui não tem inverno, tem que ver nessas regiões, né? Lá é calor o ano todo. Claro, tem épocas em que isso se ameniza, é natural, porque há uma inclinação do nosso planeta. Agora, essa região recebe uma incidência muito maior de luz solar do que outras regiões. Massa equatorial continental, quente e úmida. Origina-se na Amazônia Ocidental. A evapotranspiração da densa floresta de sua região de origem acentua o teor de umidade na atmosfera, né? Então, o que eu falei aí, eu dei um spoiler, é o que está descrito aqui. Eu peço que vocês marquem isso que eu estou falando e isso que está no livro. Massa tropical atlântica, quente e úmida, origina-se na intensa evaporação das águas quentes das correntes marinhas que passam ao longo da costa brasileira, mas sua atuação é mais sentida ao longo do litoral das regiões sudeste e sul, onde provoca chuvas durante todo o ano. Então, assim, boa parte das chuvas é gerada aí por essa massa tropical atlântica. Massa tropical continental é quente e seca, originária do coração da América do Sul. Atua sobretudo no centro-sul do Brasil, onde eleva bastante a temperatura e diminui o teor da umidade relativa do ar. Brasília, Goiânia, regiões do Mato Grosso do Sul são muito quentes mesmo. É mais quente do que aqui, porque aqui nós temos a influência da maritimidade, nós temos a influência marinha sobre o nosso clima. Lá não é uma realidade. Lá, além da massa tropical continental atuar de forma muito intensa, ainda não há essa troca de calor com o oceano, o que acaba gerando temperaturas maiores, é um clima mais abafado. Quanto à minha experiência aqui, em 2012, eu, durante o congresso lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, com o Nacional de Geografia, eu passei uma semana lá e a sensação ao respirar era de que o ar realmente era mais seco, né? Quando eu cheguei no Rio, quando eu retornei ao Rio, era visível a diferença de umidade na atmosfera, né? Então, isso é perceptível até organicamente. Você vai sentir essas diferenças com o passar dos dias em regiões como essas. Isso é inevitável. E a massa polar atlântica, que é a massa fria e úmida que eu já relatei aí, é responsável pelo surgimento das frentes frias. Aqui nós temos os tipos de chuva, chuvas frontais. Vocês vão marcar esse quadrinho roxo aqui também. Valeu, galera? Chuvas frontais, típicas do inverno brasileiro. Geralmente são menos intensas e de longa duração. Podem atuar vários dias, apresentando intermitência com pancadas mais fortes e até algumas pausas. No sul tem trechos mais meridionais do sudeste. No sul e em trechos mais meridionais do sudeste, podem acontecer em qualquer época do ano, apesar de serem mais comuns nos meses frios.
Sua chegada é anunciada por ventos fortes e ocorre quando o ar frio, mais próximo do nível do solo, por ser mais denso, se acomoda embaixo da massa de ar quente, provocando o choque de frente, encontro de duas grandes massas de ar, uma quente e uma úmida, vinda do quadrante norte, com outra fria, mais densa, vinda do quadrante sul. Então esse choque aí gera as chuvas típicas do inverno. As chuvas orográficas são aquelas que são formadas no pé da montanha, e aqui no pé da serra, quer dizer, olha, falando montanha aí. Mas acontece também em regiões montanhosas, né? O tipo de chuva que acontece lá, aqui acontece no sopé das serras. Por exemplo, aqui em Petrópolis, quando você vai descer a serra, você percebe facilmente a formação de chuvas orográficas. Formadas quando uma nuvem carregada sobe ao se deparar com um relevo montanhoso, então perde tanto calor quanto a umidade, sob forma de chuvas. Geralmente ocorrem chuvas torrenciais nas encostas dos morros expostos à ação dessas nuvens. E aí, né, esses aí são... tem aqui também as chuvas de convecção, que são as chuvas típicas do verão. Geralmente são intensas, acompanhadas de ventos e raios. Ocorrem pela ascensão, convecção de ar aquecido pelo sol. É típico das chuvas de verão mesmo. Tipo, durante o dia vai fazer aquele calorão, e isso vai fazer as nuvens irem ganhando tamanho, até que no final da tarde desaba aquele temporal que em grandes cidades causa um caos gigantesco, especialmente no trânsito, na vida dos cidadãos. Então, ao subir, o vapor da água contido no ar origina nuvens em formato de cogumelo, as chamadas cumulonimbus, tá, galera? Que podem ter dezenas de quilômetros de diâmetro de altura. Então, aquelas nuvens, quando vocês, no verão, observarem aquelas nuvens que elas só sobem verticalmente, podem crer que vai ter um temporal. É facilmente identificável as nuvens de tempestades no verão brasileiro. Nessa época, não é que não possa acontecer. Há casos de tempestades com raios no inverno, mas é mais raro, porque como não há esse aquecimento da atmosfera pelo Sol, a formação desse tipo de nuvem torna-se mais rara. Pode acontecer, claro, em dias atípicos de inverno, em dias atípicos de verão dentro do inverno, quer dizer, onde há esse aquecimento anormal, mas no geral não é muito comum. Aqui nós temos os principais tipos de clima no Brasil: equatorial, né, na região amazônica, semiárido, aí já estamos na página 14, marquem aí os trechos em negrito, que é muito importante. No Nordeste brasileiro, aquela região da Caatinga ali, tropical, né, que está em grande parte do nosso território, tropical úmido, especialmente no litoral, e o subtropical na região sul. Aqui nós temos um mapa que explicita, que deixa de forma explícita a distribuição geográfica desse tipo de clima. Subtropical ao sul, equatorial região amazônica, tropical em grande parte aí do território brasileiro, semiárido no sertão nordestino, principalmente, que gera aquela situação de seca e tal, e o tropical úmido no litoral brasileiro. Então, se alguém perguntar qual é o nosso clima, você vai falar que é o clima tropical úmido, né? É o clima típico da nossa região. Então, galera, por hoje é só. Valeu? Peço que vocês façam as atividades solicitadas lá na plataforma, e os exercícios daqui, do livro, vocês vão me entregar na semana que vem, porque na aula de hoje tem uma atividade aí para fechar a nota de vocês referente ao primeiro bimestre. Valeu, galera. Até a próxima. Se cuide.